Uma mulher mergulha a mão num saco de grãos. Quebra a casquinha do creme brulee com a colher devagar, só pelo prazer do estalo. São os primeiros minutos de Amélie Poulain e nele já tem tudo, né? Uma filosofia de vida inteira concentrada em gestos que a maioria das pessoas nem percebe. Fala estoicos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cine Estoico, podcast onde nós unimos cinema e filosofia para refletir sobre grandes filmes da história. Hoje vamos falar sobre Amélie, tem um nome mais completo aí que eu sempre esqueço o nome todo. Filme de Jean-Pierre Jeunet, de 2001, ou seja, já está fazendo aí 25 anos. E a partir de uma pergunta bem simples, né? Por que uma mulher tão boa, encontrar a felicidade nas pequenas coisas, é tão infeliz quando se trata da própria vida? Epicuro, que é até um filósofo rival da filosofia estoica, mas ele é bem mal compreendido, né, através da história. Quando as pessoas escutam o nome dele, as pessoas pensam em prazeres em excesso. Mas o Epicuro defendia exatamente o oposto. A felicidade verdadeira vem dos prazeres simples e estáveis. Uma refeição com um amigo vale muito mais do que um rodízio de pizza em solidão. O segredo não é ter mais, é precisar de menos, né? É estar satisfeito com aquilo que você tem. E é exatamente assim que a Amélie vive no início do filme. Ela não precisa de muito. A textura de um saco de grãos, uma foto esquecida no metrô, o filme faz questão de inventariar esses prazeres como se fossem um manifesto. Mas então, o filme faz algo que Epicuro e até mesmo os estoicos não teria aprovado. Depois de devolver uma caixinha de recordações ao seu dono e ver o quanto aquilo o transformou, Amélie decide que a sua missão vai ser produzir a felicidade de todo mundo ao seu redor. Parece, e é até nobre, mas há um problema estrutural nessa decisão. Quando você coloca a sua felicidade na felicidade dos outros, você perde o controle sobre ela. A felicidade dos outros depende do acaso, da vontade deles, de coisas que estão fora do seu alcance. E tanto Epicuro quanto os estoicos iriam contra essa ideia. E o filme mostra isso com uma honestidade que o tom de Conto de Fadas poderia até ter escondido. Enquanto a Amélie garante a alegria de todo mundo, ela mesma permanece sozinha. Há um vizinho no filme, né, que é um homem que passa a vida pintando o mesmo quadro. Ele em determinado momento vira pra ela e faz uma pergunta que estrutura o filme inteiro. Enquanto você cuida da felicidade de todo mundo, quem cuida da sua? Então, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, deixa seu like pra fortalecer na divulgação. Chico, vamos lá. Por que você escolheu esse filme? O que você acha dele? Foi minha segunda ou terceira assistida já, cara, provavelmente. Então, cara, primeiro, esse é um outro filme bem parecido com o Janela Indiscreta. Eu já tinha assistido esse filme um monte de vezes, mas eu nunca parei para assistir ele direto, assim, me preparar para assistir. Ponta. Ele passa na televisão, assisti, eu acho que até ele tinha pego ali do começo até o final, mas eu não planejei assistir esse filme. Então é um filme que ele é familiar ao ponto de eu conhecer todas as cenas do filme, sim, mas ao mesmo tempo eu senti que eu nunca tinha levado com a seriedade que esse filme merece, que é um filme muito bom. E tem outros filmes que acontece isso também, né? Um deles é o Gonzaga de Pai para Filho. Não sei se você assistiu, que Ainda não. A biografia do Gonzaga, muito legal. Eu já assisti esse filme um monte de vezes, mas assim, Picotela Fantástica, Fábrica de Chocolate, eu sempre paro o que eu estou fazendo para ver se ele estiver passando na televisão. Se eu estiver montando o computador, ele estiver pela metade ali, eu paro e termino de assistir, vejo de onde está. Mas então eu queria assistir de uma forma mais sistemática, né? Esse filme ali, pensar, refletir sobre ele, que é um filme que está presente na minha vida há muitos anos, né? Desde o lançamento, e eu queria dar um pouco mais de atenção. E ele tem uma estética bem que você gosta, né? Tipo, filme europeu, sabe? Isso. Francês e tal. Acho que eu tava assistindo, tava pensando assim. Eu não lembro se você já tinha me comentado que não tinha assistido ele completo, mas eu fiquei pensando, pô, o Chico deve gostar bem da estética do filme, né? Bem o estilo dele. E a forma como eles mostram o bairro, como interage com a cidade ali e tal. Tem até uns pontos pra gente falar também sobre essa questão do ambiente, né? E tem outras coisas, né, cara? Eu dei uma pensadinha, quando você falou, escolhe um filme aí. Eu não queria um filme que me fizesse terminar de assistir com a mesma sensação que eu tinha quando
que eu tive quando terminei de assistir o Anticristo, né, cara? Porque ótima esse filme é o ideia. contrário. Esse filme me traz um conforto muito grande, né? Talvez pelas cores, a trilha sonora que é espetacular, né? E a forma como o Valmir não ia gostar muito, porque esse filme tem muita narração, né? Mas esse filme tem muitas coisas que me remetem a outras coisas que eu gosto. Ele tem algo parecido com o Anticristo. Talvez você vai achar até surpreso eu dizer que tem principalmente o início dele, né? Mas vamos lá. Eu vou introduzindo as outras coisas que esse filme me faz lembrar à medida que a gente for avançando a conversa. No começo, o filme ele também mostra uma pessoa que ela tem questões emocionais que ela precisa lidar e num ambiente familiar, quem está ali que deveria, a princípio, transmitir o afeto, o cuidado e as primeiras noções de como uma pessoa deve agir, né, Comportar, ou né? interagir com os próprios sentimentos são os pais, né, a família ali, que é o primeiro contato que você tem. E o que E o os pai pais dela faz? são piroca da cabeça, né, cara? E eles tentam chegar por uma questão lógica, um raciocínio cognitivo que, se o coração dela dispara, então é porque ela tem um problema cardíaco, a gente vai tirar da escola. Eu vou cuidar porque eu sou médico. E a mãe vai ensinar em casa porque ela é educadora. Exato. Ou seja, é parecido com o que ele tenta fazer lá no Anticristo, né? Não, eu vou resolver isso aqui, vou tirar ela de terceiros e vou cuidar. Através E da razão pura, né? Isso aí. E o pai foi incapaz de perceber que o coração da filha disparava porque, né, como o filme diz, o coração dela se enchia de amor quando ela interagia com o pai. Então ela estava emocionada, ela não estava doente, né? Mas o pai acreditava que tinha a resolução para aquilo ali. E depois a gente tem eventos de morte de pessoa que se joga, né? Então isso também Pois é. ligado com Cuidado o pra que não usar acontece. a palavra é pesada, não pode. Primeiro tem o peixinho que fica tentando o tempo todo sair Do aquário. do aquário, e óbvio que eles também não conseguem identificar que o peixe está talvez tentando sair do aquário, não porque ele quer pular para fora ali e cair no chão, é porque acaba o oxigênio da água e você tem que. O aquário é pequeno, aquele aquário. Se você não Não tem uma tiver bomba ali, né, uma bomba para oxigenar a água, ele vai tentar respirar, ele está sufocado, que é o que está acontecendo com a Emily, né? E como eles lidam com isso? Pô, vamos nos livrar do peixe. Então, o pessoal se livra do peixe, logo depois acontece um incidente com a mãe dela, né? A pessoa cai em cima da mãe dela, que é parecido com o que acontece também no Anticristo, ela vai e perde ali a mãe e ela fica cada vez mais sozinha. Como ela já não, antes, né, de acontecer isso com a mãe dela, depois que ela perde o peixe, ela já não pode ir para a escola. Então ela não conversa com pessoas da idade dela. Ela tem o peixe, ela já não pode mais ter o peixe. O peixe foi solto lá num rio, provavelmente aquele peixe não vai sobreviver lá, né? O peixe de aquário não vai durar um dia ali, alguém vai virar alimento de alguém. E aí depois ela vai e ganha uma máquina fotográfica e que é a única coisa que ela pode brincar. Ela começa a fotografar um montão de coisa e acontece algo muito interessante que o filme mostra como ela está pensando, como ela se sente, o que está passando na cabeça dela, né? Por isso que tem uma voz narrando ali o tempo todo. E aí eu tenho a conexão com Amores Expressos. A personagem parece muito com a personagem da segunda história lá, né? Primeiro porque ela tá ali no mundo dela, imaginando as coisas, ela tem essa coisa do cuidar e ela é vingativa. Porque quando ela começa a fazer as fotografias, né? Acontece um acidente, vem um vizinho lá e quer espizinhar ela, fala, aconteceu um acidente porque essa sua câmera é amaldiçoada. Então Todas as fotos que você tirou causaram um acidente. E aí ela começa a mudar o canal na televisão e ela começa a achar que todos os acidentes são culpa dela, né? E aí quando ela identifica que aquilo não é culpa dela, o que ela faz? Ela vai lá se vingar do cara, que o cara tá vendo futebol, aí ela tá no telhado da casa do cara, com um rádio, ouvindo o jogo, o mesmo jogo que ele tá vendo, toda vez que vai sair um lance
importante, o lance de gol, ela tira aquele negócio lá do Cabo coaxial. e desliga a transmissão do cara lá. Ela faz isso com uma naturalidade tão grande quanto ela faz o bem para as pessoas, né? Então mostra assim que ela não é uma pessoa, ela tem uma certa inocência ou pureza, não do ponto de vista que ela não é capaz de fazer o mal a ninguém, mas ela tem uma pureza de ser real com os sentimentos que ela tem. Isso, é muito crua, né, com os sentimentos. Exatamente. Ela deixa passar o que ela tá sentindo de verdade. E o que deveria ser complicado para uma pessoa igual ela, que foi sempre privada ali de ter interações sociais, né? Mas o filme vai avançando, né? E aí tem outra coisa, pô, interessante pra caramba nesse filme, né? Eu sempre dou exemplo de futebol, né? Como o filme também tem uma cena de futebol. Você falou que o filme é de 2001, mas Isso, ele se passa em 97, né? certo. Aí Quando tem a morte saquei da princesa Diana. isso aí. E o que acontece? Tem um acidente, né? Ela tá ali meio perdida, né? Aí outra coisa interessante, apesar dela ter um pai médico e uma mãe educadora, ela não teve uma carreira acadêmica onde ela siga o que os pais fez. Ela só queria sair de casa, ter idade, sair de casa, trabalhar e cuidar da vida dela. Ter um apartamento simples, num local simples, num ambiente de trabalho onde ela faça as coisas simples, e aquilo para ela estava em paz, né? É vida É no isso, simples que eu botei na introdução do nosso podcast, né? isso aí, isso aí. Que talvez seja um dos sentimentos mais interessantes que o filme me transmite, né? Mas ela tá lá, e ela vê esse acidente, ela se assusta com a notícia, ela deixa cair a tampa do Perfume, né, da perfume, colônia, alguma coisa assim. aquele negócio bate lá num azulejo, aquele azulejo cai, ela vê que tem um furo ali na parede, ela encontra um tesouro, né? Acho que ela chama de caixa do tesouro, um negócio assim. E aquilo muda a vida dela, porque a partir daquele momento ela começa a achar que tem um propósito, né? Que é encontrar o dono daquele tesouro. E aí o exemplo com futebol que eu falei é que teve um jogo que foi o Flamengo e Corinthians, a final da Copa do Brasil, Sim. onde aquele jogo foi para os pênaltis e tinha toda uma ordem lógica ali, racional, de quem seriam os batedores. Pra falar do Rodinei. Até que chega um momento que a pessoa que era a mais capacitada tecnicamente para executar aquilo estava com medo de fazer e botaram ele lá. E ele chutou aquela bola de qualquer maneira e acertou o gol. Então, tudo que ele disse que planejou para aquela semana, não aconteceu nada daquilo ali. Quando ele treinou os pênaltis, ele chutava as bolas tudo por cima do gol e não acertava nenhuma dentro da trave. Né? Ou seja, a vida dele mudou. Dali ele acabou o contrato dele, ele foi embora para a Grécia, arrumou um time para ele jogar na Europa. Panathinaikos, eu acho. Já tem uma certa idade, ele dificilmente conseguiria um negócio desse se o acaso não tivesse se mostrado, né, para ele ali. E uma coisa interessante é isso, quando o acaso te chama para algo e você interpreta que aquilo ali precisa ser feito, vai ficar ali na sua decisão, né, agência ou não, para ver se você vai de fato colocar aquele plano em prática ou não. E ela vai atrás, né? Ela começa a fazer um monte de coisa e aí ela acaba condicionando a vida dela, a alegria dela, aquele senso de existência a fazer as pessoas felizes, né? Que ela viu que o cara ficou tão feliz ali, tão surpreso, emocionado de encontrar aquele brinde, Caixinha de aquela brinquedo caixinha, dela, né? e aquilo de fato mudou a vida do cara, porque depois o filme mostra que o cara não falava com a filha, Com a né? filha, E já há um tempo, e que a vida dele estava lá parada. Tinha contato com o neto, né? Tinha um neto que ele praticamente nunca teve contato, e aquilo o emocionou de uma forma que ele foi atrás da família, e aí ele conseguiu mudar ali a vida dele. Depois disso, ela começa a ajudar lá o velhinho a atravessar a rua, fazer um montão de coisa. Né? O ceguinho, acho que ele é cego, fica isso aí. Ele fica no metrô, né?
E aí ela vai falando tudo pra ele, é muito legal, né? O que ela vai falando, pô. Ela vai contando tudo que tá vendo e ele fica assim, no final você vê ele assim feliz porque provavelmente Transcendendo, né? ele desenhou na cabeça tudo que ela contou para ele, aquele caminho ali que talvez ele tenha até observado tudo que estava ali melhor do que as pessoas que de fato enxergam, né? Então ele ficou super feliz com aquilo ali. E aí depois tem ela começa a tentar ajudar lá a colega do trabalho. Tem que ela uma tá terminando um relacionamento, o cara tá perseguindo ela e é chato pra caramba, e a E a outra tem outra hipocondríaca. fica com aquela imaginação de que tem um monte de problema de saúde. Ela consegue unir aqueles dois ali. Depois até dá problema, né? Porque Que o cara é maluco também. é maluco mesmo. O cara quase que estraga o filme inteiro, esse cara. Porra! Pois é, cara. No final ele começa a falar um monte de merda lá, um monte de besteira e deixa ela triste. E isso o filme mostra muito bem a interpretação. Aí eu me conecta com outra coisa que eu falei, né, cara? Me lembra muito as interpretações do Rowan Atkinson, do Mr. Bean. Ela fala muito pouco, a Emily, mas ela consegue colocar através do rosto e do corpo exatamente o que está se passando na cabeça dela. Você consegue, aí, pô, quando esse cara aí começa a falar um monte de besteira, né? A gente vê ela virando água ali, e realmente, às vezes, quando a gente está preparado para acontecer uma coisa boa, né? A disputa de pênalti lá, que o jogador do teu time perde, você se sente ali, né? Derretendo. Com a água dele virando, né, liquefazendo. Mas isso já é lá na frente, né? E nessa coisa de ajudar os outros ali, né? Quando ela tá procurando o primeiro cara, ela começa a ter contato com um senhor que tem a síndrome lá dos ossos de vidro, né? Sim. É o vizinho Que dela de janela, assim, né? Pinta os quadros e tal. ele pinta tudo de mesmo quadro e ele não consegue finalizar a garota que toma água. Isso. Né? De certa forma, ali eu entendo que aquela garota ali que toma água, que ele não consegue acertar, de certa forma, a Emily se vê naquela garota, que ela está tentando se encontrar de uma forma, e ela chega até essas ideias porque ela começa ali a frequentar todo dia a casa dele. E ela só encontrou esse cara porque ela estava tentando ajudar alguém. E aí talvez seja parte da ideia que o filme tenta passar, que é aquela coisa de ela não é. O filme não é só uma comédia romântica, o filme também é uma comédia romântica, mas o filme é meio que um filme de super-herói. Só que ela é uma heroína que ela vai ajudando as pessoas, só que de uma forma real, onde o filme traz um surrealismo, né? Quando a gente vê o coração dela batendo, a chave dentro do bolso, mas são coisas que, de certa forma, pode acontecer com a gente no dia a dia, quando a gente imagina algo. Todo mundo tem um pouco de fantasia na cabeça, né? A ponto de você, num determinado momento do dia, fantasiar algo ali e meio que introjetar aquilo na forma como você vê o mundo. E tanto tem isso que ela se considera uma heroína que em determinado momento ela encontra, né, um rapaz. Esse rapaz tinha as mesmas questões que ela, né? Falava, enquanto eu estava de um lado da cidade querendo ter um irmão para poder viver com esse irmão o resto da vida, porque na cabeça dela ninguém ia fazer amizade com ela, porque ela vivia cercada dentro de casa. Se ela tivesse um irmão, ela ia ter uma pessoa ali dentro. O menino lá do outro lado da cidade queria ter uma irmã para viver junto com ele, que fosse amiga dele pro resto da vida, porque na rua o pessoal fazia bullying com ele lá, batia nele, e ele não queria mais ir para a escola. Ficou preso dentro de casa. E ela se conecta com ele quando ela vê ele perseguindo um senhor para ajudar o cara. Né? E aí, nesse meio do caminho, ele deixa cair um álbum de fotografias e ela recolhe esse álbum e ela se conecta com ele. E aí, que talvez seja a principal mensagem que eu pego do filme. Ela era uma pessoa que estava fechada com os pensamentos dela, com a vida de solidão, de reclusão. Se naquele momento, né, que mostra até no começo do filme, que ela tentou encontrar homens, mas não viu muito prazer naquilo. E aí que o filme mostra outras coisas que davam prazer a ela. Se ela tentasse encontrar alguém que fosse igual a ela naquele momento da vida,
ela ia encontrar uma pessoa introspectiva, melancólica, triste, que ia talvez transbordar ela mais ainda, né, de vez com esse tipo de sentimento. Como ela encontrou um cara depois que ela já tinha mudado e ela passou a entender que, pô, eu quero ser alguém que ajuda os outros, quero ser alguém importante. Ela foi lá e encontrou um cara igual a quem ela quer se tornar. Né? Então, é importante quando a gente for estabelecer nossos relacionamentos, né, cara, no geral, não só os afetivos, a gente nos cercar de pessoas que são semelhantes àquilo que nós queremos nos tornar, ou Exatamente. atingir um Melhorar de alguma determinado. forma, né? Exato, e não procurar pessoas que reforçam o nosso sentimento ruim. Aí, novamente, a questão do grupo, né? Por vezes a gente entra nos grupos que eles trazem muito mais coisas ruins para nós do que coisas boas. A gente E aí, conversou recentemente, né, de um amigo nosso aí que tem umas amizades que pô, só destrói, né, cara? exato, Não exato. agrega, não é agregar de produtividade, não, é agregar de virtudes e também, entendeu? Não é só pra pensar em produtividade, não. É em você ser uma pessoa melhor. Aquela pessoa que tá ali com você tem que te fazer ser uma pessoa melhor. Inclusive essa parada de produtividade máxima, esse negócio aí me dá uma canseira só de pensar nisso, né? Você Eu me já fui conhece muito muito mais bem. alinhado com isso. Hoje em dia, Você me conhece muito bem. Em questão desse tipo de coisa, assim, de métrica, de estar sempre atingindo ali por uma necessidade só de atingir uns resultados que às vezes os resultados nem são meus, né? Ou alguém lá, que eu exatamente. nem queria que fosse aquela pessoa que decide uma meta, eu não Que sou tu esse nunca tipo, vai ver. definitivamente. Mas ser melhor assim, pô, não sei, você aprender, ser uma pessoa mais intelectual, mais culta, aprender coisas novas, né? Ter curiosidades ali em comum, bater um papo, algo que te faça sentir melhor quando você termina de falar com a pessoa, né? E, e ela consegue encontrar isso. Se ela não tivesse ali se melhorado durante um tempo, ela não ia conseguir se conectar com essa pessoa. E aí entra uma história interessante, né? Que ele sempre vai lá nas maquininhas de fotografia e junta a fotografia das pessoas que não gostam da foto ali e tenta criar uma conexão. E tem uma das partes ali, uma das coisas mais legais que tem no filme, que tem um cara que sempre aparece nesse tipo de foto, né? Ele, ele tem um rosto sério ali e tal, e eles volta e meia, em todas as máquinas da cidade, ele tira foto e rasga e joga fora. E o pessoal começa a criar um monte de teoria, né? Ela começa a pensar um Teoria. monte de coisa, ele começa a pensar um monte de coisa. E, e na realidade, aquele cara e eles vão tentando solucionar esse mistério, né? O cara tá tentando procurar o álbum, ela tá tentando entregar. E aí onde mora a questão que você pôs no início do vídeo, né? Ela não conseguia dar o passo na direção de encontrar a felicidade dela. Ela já sabia o que ela queria. E ela sabia que ela queria contato com o cara, que queria conhecer ele, que ela estava, de certa forma, com um amor ali platônico pelo cara, mas estava na mão dela e ela sabia que dependia da agência dela para solucionar aquilo, Mesmo mas assim, ela fugia, né? ficava fugindo. Né? Até que o coroa lá fala com ela, né? Pô, vai lá e faz isso, pelo amor de Deus. Ele fala até, acho que ela vive, tal. E aí, como ela tinha conexão com o coroa lá, porque o coroa também era totalmente introvertido, né? Ele ficava lá dentro de casa, ele tinha medo de trombar com as pessoas, literalmente trombar com as pessoas, que ele podia ter algum tipo de lesão, mas ele falava, eu acho que no começo ele fala que esse pessoal tudo é chato pra caramba aí, não quero conversar com ninguém, não. Tanto que quando o ajudante da tenda vai começar a falar com ele da Princesa Diana, ele, que Princesa Diana o quê? Renoir, Renoir. Ele não tem paciência pra esses papos mundanos, sabe? Cara, e Tu tem nunca se outro sentiu ponto. assim no churrasco? No bar com alguns amigos que. Amigo não, colega de trabalho, tá lá com os caras. Pô, os caras só ficam falando, sei lá, pô, vamos falar do Bolsonaro, do Lula. Pô, chato pra caramba isso, cara. Não quero falar disso não. E umas outras coisas, tipo, vou fazer não sei o quê, vou botar tal coisa no carro, vou fazer. É, Cara, tudo bem, você pode gostar do carro, né? Mas assim, imagina eu parar numa roda dessa e ficar falando que eu vou
mexer na voltagem do processador, porque eu vou subir o clock não sei quanto, que a placa de vídeo vai dar Os 3 caras estão nem FPS. aí, cara. Não, eu tenho que ter aquilo é legal para mim, já foi. Às vezes eu já até me arrependo, sabe? Quando chega na metade de um negócio que você. Cara, para que eu fui desmontar esse negócio de novo? Agora eu só queria ficar em paz e tem que terminar de mexer. Senão o negócio não vai funcionar. Então, para que eu vou ficar falando disso pros outros, cara? Então, ele era um pouco assim. Aí, pô, o cara lá, o verdureiro lá, chato pra caramba também, ficava Lembrou maltratando meu o ex-sogro. Lembrou meu ex-sogro. Caraca, parece que nunca tá feliz. Tudo é problema. Chato pra caralho. e ficava falando, maltratando o cara. E a Emily vai lá e destrói com a vida do cara, né? Que é onde parece muito Amores Expressos, né? Que tem a trilha sonora muito forte. Uhum. As atrizes se parecem na expressão, elas são quietinhas, elas vão lá e faz igual a menina faz quando ela descobre que o cara tá lá com a comissária de bordo. Também tem uma aeromoça no filme, né? Tem outra coisa legal também no Emily Pollack que o pai dela, depois que a mãe dela falece, ele fica mais fechado ainda, né? E ele fica lá com aquele negócio lá daquele anão. Duende de jardim. Duende de jardim. Anão de jardim. Anão de jardim. Né? Até a Emily tem um cabelo meio de Branca de Neve, ela fica com aquele anão ali, fica lembrando, me faz lembrar um pouco aquilo ali, que conecta também com a temática de conto de fada, né? Além de super-herói de comédia romântica, esse filme é um pouco conto de fada também. E ela entrega aquele boneco lá para a aeromoça, e todo lugar que ela vai, ela bota o anão lá, tira uma foto. Manda pro pai. Manda pro pai. Aí, cara, como é que esse anão foi parar nesse lugar, cara? Como é que esse boneco foi parar aí? E o pai dela é meio viajadão, né? Então acredita mesmo que tá acontecendo. Aí, um belo dia, ele olha pro jardim, o duende tá lá, o anãozinho tá lá, na frente do lugar que ele faz tipo um santuário, né? Assim. Para colocar as cinzas da mãe dela. Ele fala, não, pô, agora eu vou viajar que eu vou descobrir como é que esse negócio desse duende aí foi passear o mundo inteiro. E aí, cara, ele sai, né? No final o filme faz isso, né? Vai mostrando ali a resolução de cada personagem, isso é interessante. E a mensagem no final, quando eles conseguem se juntar, né? A gente não falou do cara. O cara sério que tira foto em todas as máquinas da cidade, na realidade, ele é só o técnico que conserta as máquinas, né? Então ele tá sério ali porque, pô, o cara já apertou o parafuso, desmontou um montão de coisa, tá no final do expediente, tem que tirar uma foto para ver se o negócio tá funcionando. Tá por isso que ele raja e joga no lixo também. Não quer, cara. Ele tá cansado, por isso que ele tá com aquela expressão tão vazia. É a expressão que você tem no final do teu turno, que tu quer ir embora pra casa. Pô. Descansar, só vai ficar feliz quando você chegar em casa, sentar, tirar o sapato, abrir a cervejinha. Eu ia falar ver o jogo, mas às vezes a gente vê o time da gente, a gente fica mais chateado do que... Aquela cara também é depois do jogo. Esse dia aí que não teve o jogo, que foi cancelado, eu dormi cedo e ainda tem chance do time ganhar e eu não precisei ver, entendeu? Eu queria que todos os jogos, não que tivesse guerra, mas que pudesse ganhar de WO todas as partidas até o final do ano. Eu ia ficar dormir cedo, hein? Mas eles solucionam isso aí e aí no final tem uma cena interessante, cara. Não sei se você pegou isso, que eles saem na bicicleta fazendo um monte de manobra, né? E tem hora que eles tiram a mão do guidão ali e tem uma coisa interessante que ela, no final, ela percebe que ela consegue agir, ela não consegue se resolver totalmente, porque ela todos os momentos em que ela vai avançar a conversa ali com o cara, ela se retrai, mas ela, pelo menos, ela se permitiu deixar que as coisas aconteçam, né? E porque em alguns momentos ela, além de não ir em direção ao cara, ela fugia, ela tomava uma atitude na direção oposta. E a gente faz isso o tempo todo, né, cara? Por vezes a gente está quase conseguindo fazer algo ali, mas aquele negócio não acontece exatamente do jeito que a gente quer, a gente já fica, pô, será que eu vou ter que esperar mais um tempo? Será que eu vou ter que fazer mais esforço? Será que eu vou ter que fazer mais isso? Tu tá batendo no microfone. Em algum lugar aí tu tá batendo no microfone. Acho que foi aqui. Será que eu vou ter que fazer mais isso? E aí a gente vai na direção oposta do que a gente quer fazer, né? E
ela deixou as coisas acontecerem, eles ficaram juntos, mostra ali eles tendo uma troca de intimidades e o filme mostra, né, de uma forma muito carinhosa ali, bem, bem delicada, interessante. Sim. E aí mostra ele na bicicleta, né? Fazendo um monte de coisa lá, tira a mão do guidão aí rápido e tal. E é até perigoso a forma como eles andam de bicicleta. E eu acho que a mensagem é que é essa mesmo: viver é perigoso, é se arriscar, é fazer as coisas. Você só vai viver mesmo quando você botar a cara no sol. Você sair para fazer as coisas, enfrentar o que tem de dificuldade, senão você não vai, de fato, Vai viver, né? avançar, né? Então, é um filme interessante, cara, cheio de coisas, cheio de aspectos, cheio de camada, estética muito bonita. Só tem, assim, uma coisa, né? Eu gosto do filme, mas, assim como dificilmente algo vai sair totalmente perfeitinho, É, claro. o filme, na época, o filme recebeu algumas críticas dos franceses. Sério? Por quê? Aquele bairro, ele é um bairro muito tradicional dos artistas, do pessoal que é escritor, ali tem galeria de arte, o café que ela trabalha existe de verdade. O Legal. pessoal diz que a comida é muito boa, e lá nessa cafeteria tem um museu do filme. Só que, como todo centro de cidade, aquela região, o cara filmou em loco, ele foi lá, cercou a área e filmou, né? Igual o Gravou. de Allen em Nova York. Então, cara, mas aí o que tem? De que o pessoal não gostou. Como o pessoal lá é muito conectado com o bairro e com as pessoas que moram lá, a galera ficou incomodada da limpeza que ele promoveu no bairro. Então ele removeu tudo que era lixo, ele apagou todas as pichações, ele isolou, não deixava que passasse carros, e ele tirou, ele colocou uma visão muito higienizada do local, que não reflete a Tirou a realidade. vida, né? E para a galera que gosta muito, tem muita conexão com o bairro, com o local, eles sentiram que, pô, o cara mostrou um negócio tudo perfeitinho, e eles, de certa forma, se orgulham das nuances que aquela região mostra. E outra coisa é que só tem gente branca. 100% os figurinos Bom que não ponto. tem nada a ver com França, não tem nada a ver com o bairro. Então, o pessoal ficou um pouco chateado com isso, mas para o pessoal que é de fora da França, talvez até pela dificuldade de ter acesso ao idioma que as críticas da pessoal local faz, né? Não tem tantas pessoas que falam francês ao redor do mundo quanto as pessoas que falam inglês. Para a gente que está aqui na América do Sul, a gente vai ter menos acesso ainda. Eu não sei se eu conheço um influencer, um jornalista, um crítico que fale em francês, ou que seja traduzido para o inglês, pelo menos, e principalmente na época, né? Que na época eu acho que eu tinha 11 anos, pô. Eu não sabia nem que o filme não era americano, que existia filme que não fosse americano, sei lá. Então, só vi o filme, eu não sabia Alienado, né? que era um filme francês, não fazia ideia. Então, tem esse ponto, né? E depois os direitos de filme foi vendido porque o cara tentou arrumar uma grana aí para doar para uma instituição, alguma coisa de hospital de câncer, uma parada assim, e foram feitas algumas adaptações meio ruins, e tem uma variação lá da história, um spin-off, onde a Emily é um agente da KGB. Então, eu acho que essa história é oficial. Não sei se foi o mesmo autor do roteiro do filme, mas o filme foi até premiado na Europa, né? Ganhou o prêmio de roteiro original no BAFTA, participou de outros festivais, mas teve essa questãozinha aí. Mas é um filme que, assim, eu gosto muito da estética, da forma como é gravada, das cores, a trilha sonora é genial. Provavelmente eu vou ficar ouvindo aqui depois que a gente parar de conversar. Mas é isso, cara. Eu trouxe esse filme por isso. É um filme que me conforta, cara. Se eu estiver fazendo alguma coisa, passar uma cena ali, eu vou ficar impressionado com a cena, vou ver, minha cabeça vai viajar. E mostra, assim, um pouquinho de que eu gostaria de ter, de certa forma, em alguns momentos, pelo menos, da minha vida, uma vida semelhante à dela. Não porque ela ganha dinheiro, tem fama, tem destaque, tem emprego, tem um monte de coisa, mas a forma como ela vive de uma maneira intensa e interessante coisas simples, né, cara? Ela tá ali num período que ainda não existe celular, então ela me lembra as tardes que eu passava na década de 90 ali, quando eu era adolescente. Lembra muito Dias Perfeitos. Isso aí, isso aí.
E nem falamos sobre o que estaria na nossa caixinha de brinquedos também, né? Porque, pô, eu fiquei pensando nas fitas de Pokémon que eu tinha e por hoje não tenho mais, cara. É. Roubaram, vendi, dei, sei lá, cara. Mas podia ter hoje, sabe? Eu acho que, pelo menos, acho que os nossos filhos, como nós temos mais esse lado apegado à nostalgia, eu acho que se os nossos filhos tiverem algumas coisas que eles queiram dar, tu vai falar assim, não, 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 deixa comigo, porque eu sei que daqui a 10 anos tu vai valorizar isso que tu não tá valorizando hoje. Cara, eu sinto falta do meu Mega Drive. Aí, cara. E mas recentemente eu falei com você, né? Eu achei no meio das coisas, e isso assim, o meu pai guardou isso, né? A Três câmera, né? câmeras. E naquelas câmeras ali eu encontrei vídeos da minha avó. A primeira vez que a minha avó viu o meu filho, né? Minha avó já não está mais por aqui, então aquilo ali foi legal. O meu avô também viu meu avô lá comendo salgadinho. Meu avô adorava comer bolo, não podia. Ele estava lá com a boca cheia de bolo. Eu falei, olha lá, o velho, toda vez que ele podia, ele burlava a dieta. E falta minha irmã pequenininha, os vídeos dos bichinhos, dos animais que eu já não tenho mais, né? Que a vida dos animais são mais curtas, e aquilo aí foi legal pra caramba. E eu pude pegar essa câmera e entregar pro meu filho saiu fazendo foto lá do bairro onde a gente mora. Muito maneiro. Muito maneiro. Eu poderia ter mais coisas dessa, né? Mas não tive não tive a sorte de nenhuma Emily Polar e parar a vida dela Pois é. para encontrar o meu negócio e me devolver, né? Então é isso aí, pessoal. Se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal. Semana que vem vamos trazer Taxi Driver. Também não é um filme alegre, mas pelo menos é um filme mais mediano, né? Mas vai ser bom pra gente trazer alguns temas aí. Filme que tá fazendo aniversário, se não me engano, 50 anos. Então, vejo vocês na próxima. Falou, pessoal. Até a próxima.